O texto narra e fala sobre algumas coisas que têm me preocupado na igreja onde eu estou pastor, não sei por quanto tempo. Eu pretendo ficar um tempo lá, mas não sei por quanto tempo. Pastor não tem essa coisa de eu vou ficar aqui a vida toda. E se Deus tocar no coração e para onde Ele mandar, com certeza eu quero estar onde Ele deseja. Eu tenho me preocupado com algumas coisas, porque eu tenho visto algumas pessoas trocando a possibilidade de permanecer na presença de Deus por qualquer coisa. E a minha preocupação, que está me fazendo nesses últimos tempos a levar uma igreja a um novo despertamento, uma nova vida em Cristo, uma confirmação da salvação, a confirmação de que quando Jesus voltar, o irmão ou a irmã vai estar junto com ele. Não está olhando e vendo ele voltar, não. Porque infelizmente vai ser muito triste para aqueles que verem Jesus voltar, como foi lá na época de Noé. Vai ser muito triste, muito doloroso a pessoa ver o céu subindo com Jesus e ele permanecendo aqui, e aí não vai ser fácil. E eu trouxe alguns textos então no meu coração, que é do meu coração, para compartilhar nessa noite, reafirmando a nossa vida em Cristo Jesus. E assim, quando Ele estiver de volta, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, e eu aprendi isso, não vai buscar só a congregação de Nova Esperança, a igreja lá do pastor Marcelinho, mas Marcelinho ainda continua sendo Marcelinho, né? Não tem jeito, é o mais novo. A igreja batista é o Shaddai? Com certeza não. Nem só, né? Tem gente que acha que só a igreja dele vai subir, só a igreja dele vai se encontrar com Jesus, mas não. Todos aqueles que com certeza professam o nome de Cristo Jesus, seja ele da igreja que for, vai se encontrar com o Senhor. Mas é interessante então a gente avaliar como está a nossa vida. Eu quero convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Vou estar lendo alguns textos nessa noite. Os irmãos se lembram, aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de usar a Bíblia, porque a Bíblia é que fala, a mensagem de Deus é que fala ao coração. Muitas vezes a gente traz uma história muito bonita, uma ilustração muito bonita, mas para mim o que fala ao coração é aquilo que confirma na palavra de Deus. E Mateus capítulo 24 fala uma coisa interessante que eu quero compartilhar. Além desse texto, nós vamos estar lendo hoje. A partir do versículo 48, vai falar de um tipo de pessoa que está vivendo aqui, mas não está tendo o compromisso de estar esperando realmente o Senhor. E essa mensagem, em primeiro lugar, é para mim. Eu tenho lutado para permanecer no que essa palavra diz, longe dessa palavra, longe dessa prática, para que eu possa então estar me encontrando o dia que Jesus voltar. Ao menos o nosso cantor cristão que disse que vai ser um dia faustoso, vai ser um dia triste também. No 114 nosso cantor cristão, vai ser um dia muito alegre, mas vai ser um dia muito triste. E nesse texto nós vemos a parábola, né, do bom servo e do mau servo. Eu vou estar lendo primeiro desse mau servo, e que infelizmente alguns têm entrado por esse caminho e têm perdido então a sua condição daquele que está esperando pelo Senhor. Do versículo 48 ao versículo 51 diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte sobre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é a palavra que diz sobre aquele que é mau servo. Ouvindo Malafaia hoje, eu achei uma coisa interessante que ele falou. Ele falou sobre as duas leis: a lei do pecado, que gera a morte, que gera a separação de Deus, e a lei da vida do Espírito, que gera vida. E ele falou que essa natureza da lei do pecado, que é a lei natural, a nossa vontade, o nosso desejo, o desejo humano nosso. E quando o servo dele estava falando, eu achei interessante, porque Mateus no capítulo 7, no verso 21, alguns vão dizer no último dia, quando encontrar: Senhor, não profetizamos no teu nome, não fizemos maravilha, não expulsamos demônios, não curamos enfermos, fizemos maravilha. Senhor, apartai de mim,
E ele estava falando hoje uma coisa interessante, que se a pessoa é carnal, tem a natureza, e deixa a natureza humana dominar a sua vida, certamente, mesmo ele na igreja, mesmo muitas vezes ele é um determinado tempo fazendo algumas coisas relacionadas com Deus, mas o fim dele pode ser o afastar de mim, o afastar de mim. Enquanto a partir daquele que tem a lei espiritual, que vive o Espírito, que vive dominado pelo Espírito, a vontade dele é fazer sempre a vontade de Deus. E a palavra de Deus é clara nisso. É obediente àquele que faz a vontade de Deus, naquele que está fazendo a sua vontade. E esse texto, então, mostra claramente que algumas pessoas, é a realidade, tem muitas pessoas que vão para a natureza carnal, porque o versículo 41 diz: mas aquele servo sendo mau, serve consigo mesmo, meu Senhor demora. Quanto tempo já passou que Jesus prometeu que ele viria? Mais de 2000 anos. E a palavra tem sido pregada no meio daquela época, continua sendo pregada. Hoje eu estou falando sobre a volta de Jesus. Pode ser que para alguns seja hoje, pode ser que para alguns seja até um ano, pode ser que daqui em 2032, pode ser que em 2032 Jesus volte, pode ser. E nós que estamos vivendo e ouvindo sempre, lendo na palavra, e muitas vezes não tem acontecido no nosso tempo, nós colocamos na nossa mente que Jesus não vai voltar. A forma que muitos têm vivido dentro da igreja não é uma forma de fidelidade a Deus, preparando, como Pedro falou no início, é o minuto seguinte da sua vida. Você tem que estar preparado. Não é se preparar hoje. Se preparar hoje, nós vamos estar falando justamente sobre isso, e quero ver que amanhã à noite eu vou estar falando do preparo que você tem que ter, como você fazer para se preparar para se encontrar com Jesus. Mas o preparo é hoje. Em Hebreus 3, versículo 7 diz que se hoje ouvir sua voz, não endureça o seu coração. Então tem muitas pessoas que pensam assim: Jesus vai demorar ainda. Jesus vai demorar. Ele pode voltar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu quero lembrar a você que no passado, lá em Reis, capítulo 17, quando Elias chama todo o povo, chama o sacerdote de Baal e começa e fala com eles: olha, vamos botar aqui um carneiro, vamos preparar o altar, vamos botar um carneiro, vamos retalhar, vocês vão clamar o seu Deus, depois eu vou clamar o meu. O Deus que descer fogo do céu e consumir o holocausto, este é o verdadeiro Deus. Eu quero lembrar a vocês que durante todo o dia, aqueles que estavam crendo no seu Deus clamaram, se retalharam, fizeram coisas mirabolantes, porque eles acreditavam no Deus que eles estavam servindo. Mas não aconteceu nada. Mas ao contrário, quando Elias tomou a palavra de Deus do céu, para provar que o Senhor é Deus, dessa forma, ele não terminou de falar, o fogo desceu e consumiu todo o holocausto. Essa linda mulher é minha esposa. Olhar os olhos dela, você não ficar apaixonado. Desceu o fogo imediatamente. O que eu quero dizer com isso? O tempo para o mundo pode demorar, mas o tempo espiritual de Deus não. Porque eu já estou com as malas prontas, que é hoje ou amanhã, daqui a 10 anos, não importa. E aqui quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei que Gilmar, filho da irmã Maria, quando ele foi no congresso e ele voltou de lá, o pastor falou assim: olha, você quer consertar a sua vida, ou você quer pensar que você vai consertar a vida? Você não conserta não. Faz um círculo, entra dentro dele e fala assim: essa mensagem é para mim. O pastor falou lá no congresso, ele trouxe na época que eu estava aqui. E é isso que nós devemos fazer. Eu quero estar preparado para encontrar com Jesus. Não é minha esposa, não é meus filhos, mas eu quero que eles também, lógico. Eu quero que meus filhos, eu quero que minhas netas, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu e minha casa estão servindo ao Senhor, porque todos da minha casa estão servindo ao Senhor, todos. Mas mérito de Deus, não é meu não. Então é um desejo que na nossa família também realmente seja salva. Mas o importante é que você entenda: não, eu preciso estar preparado. E não deixe ninguém te enganar não.
A função do diabo é justamente enganar, falar que Jesus vai demorar. Lembra da história de Eva? Ele colocou uma meia-verdade para Eva, para que ela fosse enganada. E o diabo tem feito muitas vezes isso com as vidas daqueles que estão na igreja, principalmente daqueles que querem se consagrar no caminho do Senhor. E aí vai falando coisas, vai inventando coisas, meia-verdade, e aí você vai se tornar o servo mau, conforme diz esta palavra aqui. Porque o tempo que você está achando que está demorando, sabe de uma coisa? Pode ser, e eu quero dizer isso com tranquilidade para você. Muitas vezes é por causa do seu vizinho que Jesus ainda não voltou. Muitas vezes é por causa de um familiar seu que Jesus ainda não voltou. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, pode ter certeza disso, porque se o dia é a palavra também que nós sabemos, né? O dia do Evangelho, o dia que a palavra de Deus chegar em todo o mundo, terá o fim. O dia que tiver um prenúncio de paz, já é o início da volta de Jesus. O dia que o homem se colocar no lugar de Deus, são passagens bíblicas que mostram quando Jesus vai voltar. E nós estamos vendo todas essas coisas acontecerem. Então ele ainda não voltou, porque alguém que está do teu lado precisa ouvir da sua boca que Jesus salva. Outra coisa que eu achei interessante, outro texto que eu acho interessante, se encontra em Mateus capítulo 25, verso 5, e Efésios 5,14, que é desperta entre os mortos, né? Mas Mateus capítulo 25, verso 5 diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Essa passagem é a passagem das 10 virgens, tá? 5 loucas e 5 prudentes. Há um pastor, ele entendeu que o povo vai ser dividido. 50% vai ser salvo, 50% é cabeça dele, né? Eu espero em Deus que pelo menos 80% da igreja, não é utopia não, 80% da igreja, enquanto eu tiver vida e puder falar, levar a palavra que eles mudem em 80% adentro do céu, porque é o melhor lugar para nossas vidas, amém? A presença de Jesus é o melhor para a gente. E essa passagem aqui é das 10 virgens que todos nós conhecemos. Nós sabemos, né, que as 5 levaram azeite, 5 não. E aí, meus irmãos, eu quero trazer uma palavrinha. Tem tanta gente na igreja que quer pesar a nossa vida, que atrapalhar a nossa vida. Na igreja, pode ser um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, porque elas queriam que aquelas que estavam prudentes levando azeite, queriam que ela desse o azeite dela para elas. Não queria? Não é? A Bíblia não diz isso, que elas queriam que as outras compartilhassem? Não, vai e compra. Vai e compra. Então muitos que estão na igreja muitas vezes, e aqui eu quero deixar essa alerta, não fica olhando para o lado não, olhe para Jesus. Não olhe para o lado. Você tem que afirmar: eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Porque tem muitas pessoas na igreja que tentam atrapalhar o nosso caminhar em direção a Jesus. Mas se você está na igreja, se você está preparado, se você já tomou a decisão a Jesus Cristo, não deixe que ninguém te leve para um lado ou para o outro. Vocês sabem como a igreja Boa Vista sabe, como a igreja El Shaddai sabe. Eu falo: ninguém me tira dos caminhos do Senhor. Ninguém me tira de estar preparado para encontrar com Jesus. Ninguém. Nem a pessoa que eu mais amo hoje, minha mãe já faleceu, então hoje, comparado à minha esposa, nem meus filhos, nem minhas netas, são minhas paixões da minha neta. Eu tenho 6 netos, está vindo a 6ª agora, só mulher, por favor aí, alguém ore para que mude essa situação e venha pelo menos um menino para mim, né? Um netinho, né? Pô, obrigado, eu vi que a irmã me abençoou aí. Nem elas, ninguém. Se alguma delas ou se algum deles tentar me tirar deste caminho, vai receber com certeza a minha rejeição, porque eu não troco Jesus por nada. Jesus é o meu caminho, é a minha verdade, a minha vida e a sua vida. Então esse texto está mostrando
que você precisa tomar cuidado em relação, né, àqueles que estão muitas vezes dormindo e querem também te dar um remédio para você dormir. Não aceite não. Seja aceso, seja vivo em todo o tempo da sua vida. Em Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, aqui eu quero parar um pouquinho, porque hoje, lá em 87 Pedro já falava da televisão, um instrumento que atrapalhava. Hoje tem mais coisas que atrapalham. Hoje tem mais coisas que o mundo atrai. Eu queria, para que eu não fale sozinho, o que hoje está atrapalhando a vida do crente? Por favor. Internet. Facebook está uma bênção, né? Orkut, não, agora Facebook. Acabou o Orkut. Orkut já até passou. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que muitos de vocês eu acompanho lá da Bahia. Eu sabia que o Ruth ia estar aqui hoje. Quando ele se comunicando com o Washington, eu não sabia o restante, né? Eu obrigado pelo restante dela também. Eu sabia que você estaria aqui hoje. Então, é um bom meio de comunicação, mas tem atrapalhado a vida do crente. Tem tirado o nosso tempo de nos prepararmos melhor para encontrar com Jesus. Quem aqui gasta o mesmo tempo, quem usa a internet aqui, que gasta o mesmo tempo que usa na internet usando a Bíblia? Por favor, levanta a mão. 50% do tempo, se você gasta 2 na internet, você usa 1 hora usando a palavra de Deus. A igreja, você como servo de Deus, você como homem, mulher, jovem, criança, que está caminhando para se encontrar com Jesus, Jesus vai chegar, pode chegar numa hora dessa. E aí, qual é a desculpa que você vai dar? Senhor, espera um pouquinho, que eu tenho que terminar atualizar meu status. Atualizar o status. De menino abençoado, né? Servo de Deus. Essa é a verdade, irmão. Eu estou falando coisas. Eu tenho certeza que Pedro, eu tenho certeza que outros pregadores têm falado isso com vocês. Mas por que então não mudar a nossa vida? Ser realmente pessoas que querem compromisso com Jesus. Pessoas que estão se preparando. E o texto de Lucas, né? Capítulo 21, versos 34 e 35, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com consequência da orgia, na minha tradução diz, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repetidamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Não tem jeito, uma hora vai vir, uma hora Jesus vai voltar. E você sabe, quando Jesus voltar, o que vai acontecer. Uma linguagem bem simples, para que você possa entender. Apocalipse capítulo 20 diz que os mortos que morreram sem Jesus vão aguardar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão se encontrar com Ele. Nós, os salvos que estivermos aqui, seremos transformados e arrebatados para estar com Ele. Pensa agora, se Jesus voltasse agora. Você não está morto, você está vivo. Fisicamente você está vivo. Agora, se você estiver morto também espiritualmente, você não sofre, você vai aguardar. Se você morrer antes da volta de Jesus, nesse estado, você vai aguardar. Olha, eu quero dizer para você que vale a pena
fazendo um compromisso com Jesus. Vale a pena se afastar da orgia do mundo, das coisas que não prestam, como diz Lucas aqui. Afastar isso, não concordar com essas coisas, estar preparado para se encontrar com Jesus. Você está? Tira para o irmão do seu lado, se você está preparado para encontrar com Jesus. Alguém vai perguntar para mim, você? Vai perguntar. Eu estou preparado para encontrar com Jesus. Não sou super-homem, tenho falhas como todos vocês têm os mesmos desejos. E quando a gente fala assim, né, a gente lembra da passagem que diz que Elias era homem igual nós. Mas ele orou por 3 meses, 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou e choveu. Você já teve uma experiência com Deus de orar e Deus atender? Eu quero compartilhar 3 só. 3. Para você ver que eu não sou melhor que vocês, não sou melhor que ninguém aqui. Deus tem dado essa capacidade a todos nós, porque nós, como os apóstolos, tiveram essa missão de ir pregar, curar enfermos, expulsar demônios, né, fazer maravilhas. Nós também temos Atos, Marcos fala claramente sobre isso. Mas há 15 dias, uns 30 dias atrás, eu estava fazendo propaganda e passei na casa de uma pessoa que é membro da igreja lá em Argolo, e ele falou assim: olha, pastor, minha esposa está muito bem, está com uma dor na coluna, isso não está andando, não está aguentando. E aí eu continuei fazendo o comercial, né? Então aí o Espírito falou: rapaz, você está aqui trabalhando, mas você pode ser servo, você continua sendo servo de Deus, vai lá abençoar aquela vida. E eu passei, voltei lá e disse: olha, vou lá na sua casa, sua esposa está lá? Tá, eu vou lá. E cheguei lá, só estava ela e o filho dela tem uns 18 anos mais ou menos. Eu disse: tem azeite aí? Tem. Eu disse: Lúcia, deita aqui. Ela deitou. Cheguei para o filho dela: unta a coluna da sua mãe de azeite. Ela untou. Mas agora coloca a mão na coluna da sua mãe e creia, na coluna da sua mãe e creia que Jesus vai curar ela agora. Lúcia, creia que Deus vai operar na sua vida agora. E repreendi aquela enfermidade. Terminei de repreender, eu falei com ela: levanta e anda. Ela levantou e começou a pular e glorificar a Deus. Amém? Aleluia! Deus quer que nós sejamos assim, preparados para encontrar com Ele, fazendo a obra dele. Há um tempo atrás, eu vou falar isso porque tem ovelhas aqui que estavam lá fazendo o curso discipulado comigo, lá na fazenda do Theo. E faltava um tempo ainda para a gente falar algumas coisas e começou a chover. Eu falei para eles: quantos creem que nós estendemos a mão do céu, Deus vai parar a chuva? Tem muitos aqui que estavam lá, nós cremos e oramos, a chuva parou. Eu disse: quando chegar lá no Pouso da Mata, vamos cada um para a sua casa, porque se você demorar na rua, você vai tomar chuva. Teve gente que não acreditou e chegou encharcado em casa. Maria Rabelo, né? Os irmãos aqui sabem disso. Um dia uma irmãzinha chegou, eu entrei, ela me abraçou e falou assim: pastor, eu não consigo nem amarrar minha sandália, tão inchado para meu pé. Eu estou falando testemunho, tem uns irmãos aqui que vão comprovar isso. Não estou nem conseguindo, pastor, amarrar a sandália. Ora por mim. Eu disse: eu vou orar. Em determinado momento, Deus colocou no meu coração o desejo de estar orando por ela. Eu chamei então todos que estavam precisando de oração, e inclusive a irmã que já tinha me pedido. Quando eu terminei de orar, eu falei assim: levanta o seu pé, bota aqui em cima e vê e amarra sua sandália. Seu pé já desinchou. E para a glória de Deus, o pé dela está desinchado. É os irmãos aqui que são provas. E naquele dia, minha esposa, depois do acidente de carro, o barbeiro aqui capotou, né? Mas Deus livrou a nossa vida. Ela ficou com uma dor no braço que ela não levantava. Nesse dia, tanto ela quanto a irmã Berta também foram de carona, né? Foram abençoadas também, várias pessoas foram abençoadas. Deus quer os servos dele hoje, que confia nele, está preparado para estar com ele, fazendo a obra dele, anunciando a verdade dele. Amém?